Como Paulo Hermann, ex-presidente da John Deere Brasil, destacou na reportagem, a corrida do agro brasileiro mal começou. Por isso, para sabermos das tendências e desafios da agricultura digital, eu converso um pouco mais com Leandro Carrion, gerente de inovação, geração de valor e experiência do cliente da John Deere. Oi, Leandro, muito boa noite, seja bem-vindo aqui à nossa edição do Agro em Foco. Boa noite, Renata. Prazer estar aqui com vocês, para a gente falar do agro, para a gente falar de desafios, de oportunidades. Vai ser um bate-papo bem bacana. Obrigado pela oportunidade. A gente que agradece. Então, a minha primeira pergunta vai nessa linha de inovação, tendência dentro do segmento da tecnologia. O que podemos aguardar já para o próximo ano, para 2023, e como a John Deere vem trabalhando esse cenário, hein? Sabe, Renata, primeiro falando de desafios, a gente tem aí inúmeros desafios, eu diria, oportunidades no agro. Quando a gente fala em inovação, quando a gente fala em tecnologia, sem dúvida nenhuma, a capacitação é um grande desafio, a adoção de tecnologia é um grande desafio, e mais do que tudo isso, a demonstração do valor agregado, do que quando a gente fala de tecnologia no agro, para aquele que está lá na ponta produzindo, para o nosso agricultor. Como traduzir a importância da tecnologia, como traduzir a importância da inovação para que ele enxergue o valor concreto na operação dele. Então, são muitos desafios e, ao mesmo tempo, muitas oportunidades. A John Deere tem olhado isso com muito carinho, tem olhado isso no sentido de entender a realidade do nosso agricultor, entender quais são as dores e o que é valor para o agricultor brasileiro, e nós temos para oferecer o que há de mais avançado de tecnologia, e estamos buscando e trabalhando muito forte no que tem de mais acelerado em inovação para o agro, justamente não só sobre o que nós acreditamos, mas buscando atender o que é importante para o agricultor brasileiro. Então, a gente pode falar aqui sobre algumas frentes interessantes, tenho certeza que a gente vai entrar em algumas delas. Pois é, o que a gente poderia já detalhar aqui para a nossa audiência online, que vocês vêm trabalhando fortemente e que acabou sendo, de fato, um grande desafio para vocês, como companhia, como segmento agro? Eu diria, e eu vou levando, Renata, nessa linha que eu estava contextualizando no início, eu diria que com todo esse desenvolvimento tecnológico, existe uma tendência muito forte de buscarmos acelerar a capacitação no campo. O nosso agricultor precisa entender, isso é a nível global, não é só Brasil, não. O Brasil, na verdade, é a grande vanguarda da agricultura no mundo hoje em dia, é a grande oportunidade se a gente falar numa revolução no agro, essa revolução ela vai partir do Brasil. E o agricultor precisa entender melhor todas as tecnologias que nós temos, né, para plantar melhor, para proteger melhor, para colher melhor, para fazer melhor planejamento, para ter maior rentabilidade com muita sustentabilidade. O agricultor precisa entender como trabalhar com tudo isso. Então, eu diria que quando a gente olha para 2023, já estamos nessa batida, né? Mas quando olhamos para 2023 com as soluções tecnológicas que temos, Renata, hoje a gente tem mais tecnologia embarcada em produtos, em soluções na agricultura do que num Tesla. E o mundo inteiro fala de carros extremamente tecnológicos. Eu costumo dizer, já entrou numa colheitadeira, né, para entender toda a tecnologia que nós temos, num pulverizador, numa colheitadeira. Então, nós precisamos de mais e mais capacitação para aquele que está lá na ponta, para que entenda como trabalhar com tudo isso. E nós estamos numa agricultura, e aí tu controla para nós o tempo aqui, Renata, porque eu vou me empolgar, eu sei, mas nós estamos numa agricultura que nós chamamos de agricultura 4.0, que é a agricultura de precisão. Então, toda a tecnologia que existe hoje, toda a inovação, a John Deere investe, talvez a empresa que mais investe, uma das no mundo que mais investe em inovação e tecnologia. Toda essa tecnologia se traduz em agricultura de precisão. O que é essa agricultura de precisão? Vamos falar na linguagem do cliente, a gente plantar na medida certa, a quantidade certa de semente, que a gente tenha os fertilizantes na quantidade correta, que a gente use da melhor maneira possível os defensivos, que a gente consiga ter o melhor a colheita dos grãos, a melhor utilização, que a gente tenha uma precisão que aumente a rentabilidade, que diminui os custos. Essa é a agricultura 4.0 com muita tecnologia. Agora, primeiro, o nosso agricultor ele precisa entender como melhor utilizar isso. Não é falar sobre a tecnologia, é na linguagem dele, Renata, ele entender quantas toneladas ele consegue tirar mais por hectare, quantos reais a mais por hectare.
né? Retorno sobre o investimento dele, quanto aumenta com o aumento da tecnologia embarcada na operação agrícola dele. Tá bom, isso é agricultura 4.0, mas nós temos um tombo aqui. Nós estamos vivendo numa revolução silenciosa que vai transformar a agricultura brasileira e mundial. Nós estamos saindo da agricultura 4.0. Nós estamos indo para um outro nível de agricultura. Uma agricultura que a gente chama agricultura 5.0. Por que eu estou falando da agricultura 5.0? Porque tem um elemento, Renata, que vai fazer com que toda essa tecnologia, o agricultor tendo a capacitação, entendendo melhor como utilizar, toda essa agricultura faça uma diferença incrível no campo, que vai demonstrar o impacto disso lá na mesa, na cidade, que é a conectividade no campo. A conectividade vai transformar a agricultura de 4 para 5.0. Aqui é ter decisão em tempo real. Aqui cada hectare conta, cada semente conta, cada talhão conta, cada semente conta, cada gota conta, cada grão conta. Aqui as tecnologias não são mais o trator com a plantadeira para fazer o serviço. Não é mais a colheitadeira para colher o grão. Renata, nós estamos falando de grandes geradores de dados. Essas máquinas são geradores de dados. E esses dados a serem utilizados para gerar valor no campo, para melhor gerenciamento, para melhor entendimento se o manejo ocorre mais correto ou não, se as decisões foram as melhores tomadas ou não, se precisa fazer alguma coisa diferente para o próximo ciclo. Então, são dados que geram valor, de novo, para aumentar a rentabilidade, para diminuir custo, para aumentar a sustentabilidade do negócio como um todo. E a gente creio que consegue falar bem mais sobre isso, entrando na responsabilidade com a comunidade, a responsabilidade com as famílias envolvidas, com as empresas envolvidas no agro. É esse agro 5.0 que vai fazer muita diferença na utilização da tecnologia. Então, quando tu me pergunta a tendência de tecnologia para 2023, ou a tendência de novos, né, de uma disrupção em 2023 com inovação, para nós é ir muito da agricultura 4.0 para 5.0 com conectividade, e aí o uso na plenitude das tecnologias que existem hoje, que são muito avançadas, precisam ser melhores entendidas e conseguem ser utilizadas de uma forma mais efetiva em tempo real. Excelente essa jornada que você fez com que a gente acompanhasse aí junto a você, e você tocou num ponto muito interessante, Leandro, sobre sustentabilidade, claro, e não só sobre a responsabilidade, a ótica ambiental, mas a social, das famílias também, que é super importante. Então, como que a companhia tem trabalhado esse que é um ponto-chave nos diálogos, não só aqui no Brasil, mas em nível mundial também? Excelente, obrigado pela pergunta, Renata. Tem alguns pontos que a gente pode falar aqui sobre essa seara da sustentabilidade com a tecnologia, com a inovação. Uma das questões, quando a gente fala, por exemplo, de ESG, nós estamos falando de sustentabilidade ambiental, sim, mas nós estamos falando de economia, nós estamos falando de governança, nós estamos falando da responsabilidade social. E quando a gente fala em conectividade, eu gostaria de voltar nesse ponto, nessa jornada, né, de transformação, que sai lá do trabalho com força animal para a mecanização, para a agricultura de precisão, e agora a agricultura de decisão, que é a agricultura 5.0 com conectividade. Nós estamos falando aqui que a conectividade no campo, e a John Deere tem trabalhado muito nisso, em parceria com Claro, com o Sol, levando a conectividade rural para o campo. Essa conectividade, ela beneficia não só a operação agrícola, que vai fazer mais com menos, que nós estamos falando aqui de sustentabilidade, mas também ela beneficia a comunidade. Imaginem as escolas que não têm conectividade, que não têm internet, começam a ter, imaginam hospitais em pequenas comunidades, imaginam o impacto social da conectividade em ambientes onde, por exemplo, Renata, a Unicef tem um estudo interessantíssimo da Unicef que fala que é um estudo de 2019, mas não mudou tanto a realidade para hoje, que a cada 4 crianças no meio rural, uma não tem nenhum acesso à internet, à conexão virtual. Imagina a transformação social que isso faz. Então, a John Deere tem trabalhado muito nessa questão da conectividade, para a transformação social, transformação da comunidade e transformação ainda maior na operação agrícola como um todo. E a questão de tecnologias associadas à conectividade, eu vou te trazer um outro ponto aqui. Quando a gente fala em inteligência artificial, quando a gente fala em visão computacional, quando a gente fala em sensores, mas em robótica, mas Carrion, o que tu está nos dizendo aqui? Eu estou dizendo é que toda essa tecnologia que já existe, e a gente continua investindo cada vez mais em tudo isso,
e com a conectividade para usar na agricultura 5.0, nós temos produtos saindo do forno para o mercado brasileiro, Renata, onde a gente tem o ver e o pulverizar. O ver e o pulverizar, ou a gente chama a tecnologia See and Spray. Sabe o que é isso? Imagine uma máquina pulverizando no campo, mas ela vai detectando com visão computacional a erva daninha e aonde não tem erva daninha. Hoje, como é que funciona a tecnologia? No mundo inteiro, quando a gente fala em pulverização, os pulverizadores passam pulverizando o campo, certo? Passam aplicando o defensivo no campo. E no Brasil, nós temos, dependendo dos locais do Brasil, 6, 7 passadas num ciclo agrícola. Agora, tu imagina com visão computacional, a máquina ela só vai aplicar o defensivo onde tem a erva daninha. Sabe do que nós estamos falando aqui, Renata? A gente está falando de uma redução de até 90% na utilização, consumo de defensivos no campo, para uma mesma área. Isso é sustentabilidade num nível que muita gente ainda não imagina. Isso é inteligência artificial em favor da operação agrícola, da responsabilidade social, da responsabilidade que o nosso agricultor tem muito com toda essa operação dele, melhor uso dos defensivos, melhor uso dos químicos, melhor uso dos insumos e melhor proteção, inclusive, no manejo, na utilização de água. É a tecnologia na plenitude impactando socioambientalmente as operações agrícolas e a comunidade em geral. Então, eu dei o exemplo de um produto saindo do forno, sim, com muita tecnologia usada na agricultura de decisão. Excelente. Bom, Carrião, eu queria falar para a gente fechar aqui, não poderia deixar de destacar também o que vem acontecendo com metaverso e tecnologias imersivas. Como o agronegócio está se apropriando dessa questão e de informação também para os produtores, as próprias companhias, a John Deere, como tem lidado com o tema? Eu gostei que tu colocasses, Renata, a expressão não só metaverso, mas tecnologias imersivas. Na verdade, a gente tem trabalhado muito nessa seara. Quando a gente está falando de tecnologia imersiva, nós estamos falando sim de metaverso, mas também estamos falando de realidade aumentada, de realidade virtual, de digital twins, de gêmeos digitais, onde tu duplica no virtual o que existe na realidade. Pensemos o seguinte, eu vou dar um exemplo até pela questão do tempo, a gente pode explorar isso num outro momento com mais calma, Renata, mas pensemos o seguinte, nós todos sabemos que a agricultura é uma indústria a céu aberto, certo? É muito falado isso e é uma verdade. É uma operação extremamente complexa, com muitas variáveis. A céu aberto é uma indústria a céu aberto. Nessa indústria a céu aberto, Renata, os nossos agricultores, toda a sua equipe, todos os seus trabalhadores, todos que estão envolvidos nessa operação, não têm tempo para parar a operação e se deslocarem para fazer um treinamento, para uma capacitação. Mas espera um pouquinho, eu não estava dizendo antes que um dos grandes desafios na agricultura brasileira e mundial é capacitação, é treinamento, para tu conseguir atrair, reter e desenvolver profissionais no agro que consigam trabalhar com dados, com tecnologia. Mas então a gente precisa de capacitação. Mas quem está envolvido no agro não tem tempo para parar para capacitação. Mas essa tecnologia imersiva, quer ver uma coisa? Realidade aumentada. Aliás, realidade virtual. Sabe o que é realidade virtual? Realidade virtual, para quem não estiver nos assistindo e não tem isso claro, é levar a pessoa para qualquer lugar no mundo, sem sair de casa. Então, o agricultor, na operação agrícola dele, ele pode ser levado, por exemplo, para dentro de uma fábrica de John Deere para entender a operação de montagem da colheitadeira que ele comprou. Ele pode ser levado para uma sala de aula sem sair de casa, para capacitação. Isso é a realidade virtual. Sabe o que é realidade aumentada? É trazer o mundo para frente da pessoa. É trazer uma máquina tamanho real na frente dele. É trazer um treinamento de algo na frente dele. É trazer essa realidade para onde o agricultor está. Segue a mesma lógica. O metaverso leva para o ambiente virtual. Então, o que eu quero dizer com isso? Tentando sumarizar um pouquinho aqui, a gente poderia falar de muitas outras tecnologias ligadas nessa questão de tecnologia imersiva que a gente está dizendo aqui, que traz muitas oportunidades no agro. E talvez um dos segmentos da economia que a gente tem mais oportunidades no mundo é o agro para tudo isso. Vamos falar de capacitação, metaverso, realidade aumentada, realidade virtual, digital twins, blockchain, tudo isso traz uma possibilidade de capacitação incrível.
Abre-se linhas de oportunidades para desenvolvimento de profissionais no agro, para proteção de profissionais que não precisam ser expostos a determinados elementos e podem ser uma realidade muito fidedigna, receberem essa capacitação, receberem essa experiência. Então, a experiência no digital ajudando a transformar o agro através de utilização disso lá na ponta para o nosso agricultor. São muitas oportunidades. Eu destacaria a questão de educação, capacitação através dessas tecnologias e também estamos indo para esse caminho. Excelente, muitíssimo obrigada. Daria para a gente fazer uma entrevista aqui incrível, ainda mais longa, mas muitíssimo obrigada. Não faltarão oportunidades, Leandro Carrion, por estar aqui com a gente. Então, muito obrigada mais uma vez e até uma próxima oportunidade. Adorei aqui a nossa conversa. Obrigado, Renata. Obrigado pela oportunidade. O Agro em Foco, a gente está à disposição para conversar a qualquer outro momento e nos aprofundarmos até um pouco mais. Obrigada, a gente que agradece.